Bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? Meu nome é Roberto Dumbrovski. O meu apelido no clube é Dumbra. Qual a sua data de nascimento? Eu nasci no dia 18 de abril de 1954. O local onde mora? Eu moro aqui bem vizinho do Corinthians, aqui no Parque São Jorge mesmo, na rua Doutor Ângelo Vita. Roberto, qual a sua primeira relação com o Corinthians? Bom, a minha primeira relação com o Corinthians foi aos 5 anos de idade, em 1959, onde eu tive o prazer e a honra, até hoje eu tenho muito orgulho disso, de eu ter sido mascote do Corinthians, que eu tenho as fotos até hoje e que me dá bastante orgulho de apresentar isso em qualquer lugar que eu vou. E eu tenho certeza que todas as pessoas, principalmente os corintianos e não corintianos, ficam, como vamos dizer, orgulhosos de ver isso, porque é uma raridade, é uma coisa que muito pouca gente tem. Roberto, uma história marcante para você naquela época? Daquela época, mais marcante foi eu ser mascote do Corinthians. Mas eu, dentro desse percurso, que eu tenho a minha vida dentro do clube do Parque São Jorge, que nem eu acabei de dizer, eu sou vizinho do Corinthians. Naquela época eu morava na rua Santa Elvira, número 149, que fica a poucos metros daqui do Parque São Jorge, da portaria principal, e eu vinha para o clube, vinha correndo da escola, fazia minha tarefa escolar e vinha brincar dentro do Corinthians. Ou então o meu quintal sempre foi o Corinthians. O Corinthians naquela época não tinha a fronteira do muro da Marginal no fundo, onde existe a capela. No meu tempo de criança não existia a capela e muito menos a Marginal. Então a divisa do Corinthians era o Rio Tietê. Então eu brincava muito na beira do Rio Tietê e tinha dias que a gente pegava o barquinho, era a catraia que tinha, e subia remando até a ponte da Aricanduva, mais ou menos, e depois descia e voltava com o barco. Naquele tempo o Rio Tietê era limpo, logicamente os mesmos perigos de hoje, antigamente tinha, mas a gente era um pouco atrevido, sabe? O moleque de antigamente era meio atrevido, não tinha muito medo do perigo, não. Inclusive a minha mãe sempre, quando ficava sabendo que eu estava no Rio Tietê, dentro do barco, ela vinha de cinta me buscar lá me ameaçando. Então eu corria para casa por trás, lá onde hoje é o Tamborel, subia a rua São Felipe e me escondia em cima da árvore lá para esperar, para me safar da surra, né? Vamos dizer. E desde quando você frequenta o Parque São Jorge? Como você conheceu a sede do Corinthians? Bom, na verdade, aqui no Parque São Jorge, eu tive algumas alegrias de ter vivido. Naquele tempo não existia o ginásio, não existia o que tem de maior hoje, assim, é o parque aquático, que antigamente só tinha a piscina meia-lua, a piscina olímpica e a do trampolim. Eu vi construir todo esse patrimônio maravilhoso que hoje o Corinthians tem, e isso também me deixou marcado. A construção do ginásio, eu vi construir o ginásio, então todas essas lembranças que eu tenho de hoje só me traz saudade daquele tempo. Nesse tempo que você esteve aqui, você exerceu alguma função no Parque São Jorge? Sim, na década de 90 eu tive a honra também de participar. Antigamente a gente falava diretor, hoje o nome que se dá é assessor, mas antigamente se falava diretor, que na verdade a gente não era diretor, a gente era um colaborador do departamento de futebol associativo. O departamento era muito pequenininho, estava nascendo o departamento e eu contribuí muito para hoje ser a grandeza que é o departamento de futebol associativo. Inclusive não era grama sintética, né? Era o verdadeiro terrão. Era o verdadeiro terrão
que a gente jogava futebol lá, e em época de chuva era um barro, então a gente, quando queria melhorar um pouquinho a qualidade do campo, eu mesmo passava no depósito de material de construção, comprava 2 sacos de cal e demarcava as linhas, 4 linhas, linha de grande área, porque você caía uma falta, você não sabia se era pênalti, se era fora da área, dentro da área, se o lateral, se foi linha de fundo, a gente não tinha isso, porque era muito rachão mesmo. Então, a gente, quando sobrava um dinheirinho, a gente comprava o saco de cal e eu mesmo demarcava com uma latinha, ia batendo a latinha nas 4 linhas para melhorar a qualidade do nosso rachão. E você guarda materiais sobre o Corinthians? Eu guardo muitos materiais do Corinthians, como fotografia, quando eu viajo pelos estádios. Até uma particularidade, eu conheço bastante estádios do Brasil, muitos, né? E eu sempre tiro uma foto lá onde na cidade, desde o sul até o nordeste eu conheço vários estados. Do sul, já fui nos 2 estados, Beira-Rio e o outro do Internacional, e também fui até o Rio Grande do Norte, ver América de Natal, jogar contra o Corinthians. Então eu tenho bastante fotografia. Mas o que me marcou muito foi a ida para o Japão, porque eu estive no Japão no Mundial, né? Aliás, nos 2 mundiais eu estive presente. No Mundial de 2000 no Maracanã, onde eu tive a oportunidade de levar os meus 2 filhos, o Everton, que é o Tom, e o Rafael, que é o Rafa. Então nós estivemos juntos lá, vimos o Corinthians ser campeão, primeiro Mundial, e depois eu fui para o Japão ver o segundo Mundial. Tive na Libertadores, eu tive na Bombonera vendo o jogo contra o Boca Juniors, o primeiro jogo da final, da grande final no Pacaembu, aquele gol marcante que o Romarinho fez, e dando um toquinho, cobrindo o goleiro. Então tenho várias lembranças, várias coisas que me traz o passado bem recente. Qual jogador marcou para você? Olha, é muito difícil responder essa pergunta, porque o Corinthians tem bastante jogadores que deixaram marcas aqui. Mas o meu maior ídolo mesmo, eu posso relatar alguns, que foi Sócrates, que foi na época da minha infância ali, Luizinho. Mas eu quero ressaltar um que eu acompanhei até treinando na Fazendinha. Eu via ele, menino ainda, brotando. Foi o Rivelino, Roberto Rivelino. Para mim, esse foi um grande e verdadeiro símbolo da camisa alvinegra. Bom, você falou dos seus filhos, né? Você deixou... Qual o legado você passou para os seus filhos de Corinthians? Alguma história que o senhor queira contar? Pô, legal. Boa pergunta essa também, sabe? Porque o grande legado que eu deixo, eu acho que de vida, sabe? Eu não falo em patrimônio, eu não falo em coisas materiais, não. Eu vou falar em coisa sentimental, porque eu acho que é mais importante falar do coração do que outras coisas que são importantes também, mas eu acho que o coração ele tem mais valor nesse momento. O legado que eu deixo pro Tom e pro Rafa é que só um momento, por favor. O mesmo legado, o legado que eu deixo pro Tom e pro Rafa, me desculpa a emoção, tá? É a paixão que ele sente pelo Corinthians, exatamente igual eu sinto. Porque isso não podia ser melhor para mim, para um pai fanático como eu sempre fui pelo Corinthians, saber que o meu filho não tinha a mesma paixão que eu tenho pelo clube, pelo Corinthians. E hoje os meus filhos também têm um bom relacionamento aqui dentro do clube, graças a Deus. Então eu acho que não podia ser melhor para mim
essa convivência que eles têm aqui dentro do clube com pessoas maravilhosas, pessoas de nível maravilhosos, e que eu tive a felicidade de jogar bola junto com eles, porque eu sempre joguei futebol, futebol não profissional, mas sempre joguei, e eles jogavam no mesmo time que eu, que nem eu tive a oportunidade de ser fundador da Turma da Máfia. É uma turma muito famosa aqui no clube, e eu sou fundador na década de 80, mas eu não posso precisar o ano, porque fica muito vago relacionar uma coisa com outra, e eu não vou afirmar o ano, mas eu sou fundador da Turma da Máfia, e eu criei os meus filhos jogando na máfia, jogando pela máfia. Eles eram ainda garotinho, menininho, ficavam do lado, atrás do gol, assistindo o pai deles jogarem bola, e depois foram crescendo, onde eu iniciei eles a jogar futebol, que foi na Turma da Máfia. Então, eu acredito que não poderia ser o maior legado, esse que eu falei, a grande paixão que eles têm pelo clube, pelo Corinthians, o amor que eles sentem pelo Corinthians, igual ao meu amor. É isso. Roberto, o que o Corinthians é para você? É difícil essa pergunta para responder, porque o Corinthians é tão grande, me emociona tanto de falar do Corinthians, que é uma pergunta difícil de responder, mas eu vou tentar responder. O Corinthians para mim representa uma coisa singular. A gente tem amor pelo papai, amor pela mamãe, pela esposa, pelos filhos, em geral pela família. Mas o amor que a gente sente pelo Corinthians, que o verdadeiro corintiano sente pelo Corinthians, como eu sou, é completamente diferente. A gente chora pelo Corinthians. Eu já chorei tanto de ver o Corinthians perder. Na minha época de jovem, eu nasci em 1954. O Corinthians foi campeão do 4º centenário nesse ano. E ele ficou 23 anos sem ganhar um título sequer. E parece que o amor, a paixão que eu tinha pelo Corinthians, cada ano era maior. E a gente era caçoado pelos outros times, os torcedores dos outros times da capital, de outros times de outros estados também. O teu time não é campeão, você nunca viu o teu time ser campeão. Parece que isso, essa tiração de sarro que eles faziam com a gente, comigo particularmente, me fazia ser mais corintiano. Como eu tenho certeza que a grande maioria de todos os corintianos que passaram por esses 23 anos tem também, entendeu? Então, é uma coisa assim que é isso que representa o Corinthians para mim, o grande amor, uma coisa singular, conforme eu disse, e que eu não tenho mais uma palavra melhor para colocar nessa resposta. Para finalizar, um recado que o senhor queira dar para quem quer que seja. Um recado? Tá bom, eu preciso pensar um pouquinho nesse recado. Eu vou falar para os corintianos, para as corintianas e principalmente para toda a torcida contra o Corinthians, para os anticorintianos, principalmente, tá? Não duvide do Corinthians jamais. O Corinthians é maior que tudo no esporte. O Corinthians é maior que tudo e jamais você deve duvidar de onde o Corinthians pode chegar. Eu acho que esse é o maior recado que eu posso dar para todos os que possam ver essa entrevista. Roberto, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um imenso prazer em falar com os amigos corintianos, as amigas corintianas e todos aqueles que também possam assistir essa entrevista. Foi com muito carinho, com muito amor e que eu quero também agradecer ao Corinthians por essa oportunidade. Muito obrigado à equipe de vocês e que Deus nos abençoe.